Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, né? Talvez você não está vendo o nosso evento ao vivo, que nós fazemos todas as quintas-feiras, com um tema voltado para concursos, residências, com um tema voltado para te fazer aprender e depois passar na prova, na tão sonhada prova. Tudo bem com vocês? Que é a professora Nathalie Neves, professora aqui do Saúde Cursos Online. E mais uma vez estamos aqui para falar de um tema. O tema de hoje é Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências. Tema chatinho porque política é meio chato, né? Tia Jana que não me escute, mas estudar política pode se tornar chato se você não tiver com as pessoas certas, com o material certo, com o professor certo também, né? Então, esse tema é um tema que faz parte das urgências e emergências, tá certo? É um tema que vai falar de como se organiza a atenção às urgências e emergências no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre isso, vamos puxar algumas questões. É um assunto que cai também nas provas de residência, vai cair no ENARE, porque é o que os certames anteriores dizem pra gente, tá? A banca OCP, Instituto OCP, ela gosta de cobrar esse tema nas provas também de residência. Estamos aí ainda com o e-book à venda na reta final para o ENARE de 2021 e temos dentro dele algumas questões que eu também trouxe aqui para compartilhar com todos vocês. Essa aula estará no nosso portal, na plataforma de aulas do nosso curso preparatório para residências e concursos, e vai estar também com material de apoio, todos esses slides que eu trouxe aqui. Sem mais delongas, sem mais demoras, eu digo que essa aula vai ser uma aula que não tem decoreba, tá? Vou te passar os macetes que vão te fazer lembrar na hora de responder as questões o que pode te direcionar. Mas, claro, cada portaria que eu vou trazer aqui, você precisa pegar, folhear, dar uma lida, porque você vai aqui entender o geral dessa portaria, o que essa portaria traz, o que essa portaria ela versa, né? Qual é o objetivo de cada uma delas. Também vamos falar sobre tipos de ambulância, os componentes dessa rede. Vamos descobrir que não é só SAMU, não é só porta aberta, hospital de urgência e emergência que faz parte, olha só. Daí eu já te digo, tá? Vamos lá para o nosso material, vamos para o nosso slide. Saúde Cursos, uma plataforma que é diferente de todos. Então, nós vamos falar hoje da Política Nacional de Atenção às Urgências. Eu sou a professora Nathalie Neves, como eu já falei para vocês, especialista, mestre em Epidemiologia em Saúde Pública também. Vamos falar do manual da rede de urgência e emergência no SUS, das principais portarias e vamos abordar questões. Vocês acham que existem muitas situações de urgência e emergência no Brasil e no mundo? Quais seriam essas situações? E eu também te pergunto, são só as urgências e emergências como a gente imagina que fazem parte dessa política? Não. Então, várias coisas fazem parte. E no Brasil temos, sim, assim como no Brasil e no mundo, temos muitas situações de urgência e emergência. Temos o infarto agudo do miocárdio, os acidentes de trânsito, que hoje são campeões, violências externas, que nós chamamos, o acidente vascular encefálico. E aqui nós trazemos, direto do manual instrutivo, as principais cargas de morbimortalidade no país por faixa etária. Aqui nós temos causas externas, nós temos neoplasias, nós temos as DAC, doenças do aparelho circulatório, temos doenças infecciosas e parasitárias ainda no ranking e as doenças do aparelho respiratório também. Percebam que aqui nesse diagrama, nessa tabela, elas estão
dependendo da faixa etária e dependendo da faixa etária mesmo, elas vão figurar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas elas estão aqui, sempre figurando no nosso painel de perfil epidemiológico. Então, temos uma tripla carga de doenças. Quais são elas? As causas externas, as doenças crônicas não transmissíveis, e aqui temos as cardiovasculares. Também temos quem aqui? As neoplasias. Neoplasias, elas vêm trazendo, elas vêm subindo nesse ranking. E uma carga de doenças infecciosas ainda. Pela transição demográfica, pela transição epidemiológica, não era esperado que as DIP ainda estivessem tão acima, tão dentro desse ranking. Mas a nossa transição demográfica e epidemiológica, ela é muito diversa. Temos um país que envelheceu, certo? Mas temos um país que ainda tem péssimas condições de saneamento básico e de vida. E isso faz com que as doenças infecto-parasitárias continuem aí figurando nesses primeiros lugares, tá? Quem não lembra o que é doença, o que é transição demográfica e epidemiológica, corre lá no nosso portal, nas aulas de epidemiologia, que isso vai estar lá bem explicadinho. É algo muito importante para entender as doenças como elas figuram no Brasil, tá bom? Então, aqui nós temos que isso tudo demandou a necessidade de implementar a rede de atenção às urgências e emergências, RUE. Esse manual, ele é um manual base para você dar uma lida, mas eu trouxe aqui os principais pontos. Ele saiu em 2013, ele veio, vamos dizer assim, como se fosse fazer esse resumo. Na verdade, ele é um manual instrutivo, é um consolidado de todas as estratégias para implementar a rede de atenção às urgências no Brasil, com vistas a assegurar esse usuário, esse brasileiro, o conjunto de ações e serviços em situações de urgência e emergência, de modo resolutivo, no tempo ideal, no tempo oportuno. A RUE, Rede de Atenção, Rede de Urgência e Emergência, ela é pactuada entre as 3 esferas de gestão. Vocês bem sabem que no SUS nós não temos nada isolado, nós não temos coisas que vão ser apenas numa esfera. Então, essa rede, ela vista desse jeito, possibilitou a melhor organização da assistência. Ela contém pontos de atenção onde esse paciente vai ser atendido e ela define fluxos e referências adequados. Então, nós saímos de um modelo hegemônico, fragmentado, desarticulado, que nós não queremos esse modelo baseado na doença, um modelo pautado no serviço de saúde. Nós não queremos isso, não é isso que o SUS preconiza. Eles têm se transformado numa rede que atende os principais problemas de saúde dos usuários. Para que isso aconteça, eu preciso conhecer o perfil epidemiológico demográfico da minha população. Isso pode variar de cidade para cidade, estado para estado, também no decorrer do tempo. Nós tivemos aqui no Brasil a pandemia, assim como tivemos no mundo, e teve que haver uma readequação dessa rede. Isso vai acontecer sempre que for necessário, isso é previsto pela política. Então, aqui são alguns dos componentes da rede de urgência e emergência. Percebam que se você não estuda, você não percebe, você não acredita que é a atenção básica o grande lance, a grande organizadora da rede de urgência e emergência. E cada um desses eixos, ele possui acolhimento, precisa ter qualificação profissional, informação e a regulação. A regulação é ponto-chave para quem trabalha em urgência e emergência. Então, a atenção básica, ela vai reger
as atividades de promoção e prevenção. Ela vai reger a sala de estabilização. Aqui, outros componentes do SUS, o SAMU, a UPA, a atenção hospitalar, a atenção domiciliar. Mas como assim, Nathalie? Que a atenção básica vai reger tudo isso? Porque nós sabemos que no Brasil, o nosso SUS, ele tem a atenção básica como uma grande porta de entrada. No nosso dia a dia, a atenção básica não vai ser esse regulador que vai demandar, especificar quem vai para o quê. Mas aqui a política, ela explica que a atenção básica é a nossa grande porta de entrada e deveria sim ser aquela que rege os outros componentes, tá certo? Quando você vê a atenção básica, você não vai vacilar, não vai eliminar essa questão, porque a atenção básica está aí totalmente dentro, totalmente integrada nesse componente, tá bom? E, como eu já comentei, os dados epidemiológicos no Brasil, eles dizem que nós temos um aumento das mortes por causas externas, violências, traumas. Os traumas já são a segunda causa de óbito no homem e a terceira no total. Enfrentar situações de urgência e emergência e enfrentar também suas causas, ela não requer apenas uma assistência imediata. Não é só isso, que é o que nós pensamos. Muitas vezes isso aqui é a nossa pegadinha mental. Ah, não, urgência e emergência é só aquilo que é imediato. Alto lá, isso aqui é muito importante que você perceba. Que ela vai perpassar desde ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos. Meu Deus, professora, mas não é urgência e emergência? É, minha gente, mas nós não temos mais um modelo de saúde que é pautado apenas na doença e no serviço de saúde. Ele é pautado no usuário, ele é pautado no modelo mesmo de saúde e doença, o que significa ter o conceito de saúde, tá bom? Então ele vai começar lá na prevenção e promoção de saúde. Nossa, por essa você não esperava, nem eu, né? É uma coisa que se nós não pegamos para estudar, nós caímos nessa pegadinha, mas você não cai mais, tá certo? Isso vale também para você, meu futuro residente, que isso despenca nas provas, tá? Parece que o ENARE, regido pelo Instituto OCP, tem uma preferência por falar de legislação de urgências e emergências no Brasil. Vamos lá? Então, também temos dentro dessa rede tratamento contínuo das doenças crônicas, a reabilitação e os cuidados paliativos, que são aqueles cuidados aos pacientes que não têm mais uma chance de cura, mas precisam ter qualidade de vida. Aqui as diretrizes da RUI, eu preciso só passar por elas, porque nós não vamos decorar. Então, diretriz é aquilo que rege, é aquilo que dá uma direção. Nós, claro, vamos ter a universalidade, equidade e integralidade, isso é básico do SUS. Em todas as situações de urgência e emergência, todas ele fala que tem clínica, gineco-obstétrica, psiquiátrica, pediátrica e aquelas relacionadas às causas externas. Então, nós não temos só uma urgência e emergência que tem a ver com trauma. Olha aqui a clínica. Claro que nós vamos falar sempre em ampliar acesso, acolhimento a esse usuário, tanto dos casos agudos como em todos os locais da atenção. Vou já mostrar para vocês que nós temos uma rede. Também vamos formar relações horizontais e não verticais. Quando nós temos uma relação horizontal, esses pontos se articulam entre si e ficam integrados. Olha aqui o grande pulo do gato. Por que a atenção básica está lá na base? Ela é o centro de comunicação, deveria ser o centro de comunicação entre esses pontos da rede. Nós vamos funcionar com classificação de risco, temos o protocolo de Manchester como um grande aliado, né, como um grande... uma das coisas mais utilizadas no Brasil mesmo, é adotado nas nossas redes de saúde. Regionalização, isso aqui, gente, é conceito do SUS, eu não preciso, não é um bicho de 7 cabeças para quem já está por dentro. Regionalização,
atuação territorial. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Como uma diretriz, também temos essa regulação do acesso, né? Temos as transferências, temos as contrarreferências, referências e contrarreferências. Humanização não vai ficar de fora. A humanização garante um modelo centrado no usuário e baseado nas necessidades de saúde. Então, nós não temos mais um modelo centrado na doença ou um modelo centrado no serviço de saúde. Quando você lê isso aqui, você já elimina essa alternativa. Organização do processo de trabalho por meio de equipes multidisciplinares. Não falamos de uma pessoa só aqui, falamos de uma equipe. Práticas clínicas cuidadoras, baseados na gestão de linhas de cuidado e de estratégias prioritárias. Linha de cuidado é o grande lance hoje em dia. Nós não vamos cuidar de uma doença em si, mas vamos ter linhas de cuidado que vão englobar toda aquela assistência. Ainda como diretrizes, aqui eu repeti, desculpa. Centralidade na necessidade de saúde da população, já falei. Não é numa doença, não é no serviço de saúde. É na necessidade daquela população. Pode ser que na cidade de Palmas eu tenha uma necessidade de saúde. Na cidade do Rio de Janeiro eu tenho outra necessidade. Então essa rede tem que se adequar e se centralizar nisso. Qualificar a atenção e a gestão por meio de ações coordenadas e contínuas. Elas vão buscar integralidade e longitudinalidade no cuidado em saúde. Quando a gente fala de integralidade, nós estamos falando de ver essa pessoa como um todo, tá? E longitudinalidade é seguir essa pessoa no tempo, seguir essa pessoa durante toda a sua necessidade de saúde, ok? Não é só ali. Não é só porque eu atendi aquela pessoa ali no SAMU que eu não vou mais falar com ela. Nós temos que acompanhar essa pessoa durante todo o seu percurso, dentro daquela rede de atenção. Institucionalizar a prática de monitoramento e avaliação. Isso aqui serve para tudo na atenção à saúde. Vamos utilizar indicadores de processo, de desempenho, de resultado, para avaliar e qualificar a atenção prestada. Isso aqui é uma questão da gestão dessa rede. Toda a nossa gestão em saúde se baseia em monitorar, em avaliar e utiliza os indicadores de processo, desempenho e resultado para avaliar e dizer se essa atenção está boa. Vai ter uma articulação interfederativa, obviamente, entre as 3 esferas de governo, municipal, federal e estadual. Claro que toda a gestão do SUS ela tem participação e controle social. Vai existir dentro dessa rede, como uma diretriz, o fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos de atendimento às necessidades coletivas em saúde, de caráter urgente e transitório. Olha o Covid aí demonstrando isso para nós. Decorrente de situações de perigo iminente, de calamidades públicas e nos acidentes de múltiplas vítimas. Então, é a readequação da rede segundo a necessidade. Vimos isso na pandemia. E qualificar a assistência por meio da educação permanente, tanto para gestores quanto para trabalhadores. Ufa, Nathalie, mas que negócio pegado, né? Um monte de diretriz. Gente, esses macetes que eu dei, eles não fogem de nada daquilo que temos no SUS, que temos nas nossas aulas, que a tia Jana, lá que a professora Janaína fala tanto, porque o SUS já é a cara dela, né? E também a professora Patrícia, quando tem as suas aulas lá no nosso portal, é outra professora que vai falar muito de SUS. Não tem como fugir. E eu vim aqui falar praticamente a mesma coisa. Se você sabe os princípios do SUS, as diretrizes do SUS, você também não vai errar. E o que tem de diferente é o que eu estou te falando aqui. Atenção básica, integralidade do cuidado. Não é só ali na hora da emergência, na hora da urgência. Essa rede ela vai
levar em consideração o paciente como um todo. Então, pega essa visão e não erra. Pega essa visão e gabarita toda vez que cair uma questão de rede de atenção às urgências e emergências, política de atenção às urgências e emergências. Então, nós temos aí esses nomezinhos. Aspectos legais também, a gente pode chamar tudo isso que nós estamos falando aqui. Tudo que é legislação são aspectos legais. Vamos para frente? Respirou? Bebeu água? Você está aí hoje com sua pipoca? Sua jujuba? Porque a tia Janaína gosta de pipoca, mas eu já gosto de uma jujuba. Claro que eu não posso ficar comendo toda hora, como ela, vou contar um segredo para vocês, ela ama uma pipoquinha. Ela sempre fala, isso não é segredo, né? Ela sempre fala para vocês que ela ama uma pipoca. Ela pega lá a sua pipoca, vai preparar a aula, vai gravar, vai fazer um slide, vai cuidar nos nossos assuntos lá de concursos, enquanto eu cuido aqui da residência. E eu gosto já de uma jujubinha, né? A pipoca já é mais saudável. Então fica a dica, gente, optem pela pipoca. Mas quem tá aí também acompanhando nessa quinta-feira ao vivo, pode pegar o seu chocolate, pode pegar o seu café. Tá de noite, mas você que está assistindo essa aula de dia, pode estar caindo de sono, porque acontece comigo também. Pegue lá seu balde de café, lave o seu rosto, só não saia daí. Que essa aula, eu não vou levar essa aula na chatice, não vou levar essa aula até de madrugada, não. Essa aula é uma aula mais direcionada, para você não esquecer os pontos principais. Vamos para frente, vamos lá. Como marcos históricos aqui a título de informação, tudo começou com o SAMU mesmo, iniciou em Campinas em 2005 e ali em 2003 nós já tínhamos a Política Nacional de Urgência e Emergência. Ela veio para estruturar e organizar essa rede no país e integrar essa atenção. Quando nós falamos em integrar, nós falamos em juntar todo mundo e deixar todo mundo na mesma vibe. Logo em seguida veio o manual instrutivo que eu já comentei. Então, a PNAU, Política Nacional de Atenção às Urgências, ela veio com a implantação do SAMU. Ela disse que ela é algo que vai fluir em todos os níveis do SUS, tá? Todos os níveis. Desde a atenção básica, por meio da estratégia de saúde da família, passando até a ponta, que são os cuidados de recuperação e reabilitação. São diversas portarias, isso eu digo para vocês que vale a pena tirar um tempinho para estudar. Isso aqui é muito importante. Hoje em dia, nós sabemos que não vamos trabalhar com uma rede piramidal. Isso aqui acabou. Nós não temos mais uma rede hierárquica de cima para baixo, mas temos uma rede poliárquica, onde eu tenho a atenção básica, coordenadora e ordenadora, e uma rede, olha as setinhas aqui, elas entregam para a gente que todos os pontos de atenção, isso aqui são os pontos de atenção, eles vão conversar entre si, tanto com a atenção básica quanto entre si. Então, eu tenho a atenção hospitalar, vigilância sanitária, a avaliação, monitoramento e auditoria, a atenção especializada e a própria urgência e emergência que a gente conhece melhor, né? Aqui são algumas das portarias que eu trouxe, olha só, são 3 slides que você vai dar uma olhadinha com mais calma na hora que estiver revisando esse conteúdo. Uma das primeiras portarias é a 2048 de 2002. Vai definir o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência e vai dar diversas determinações para o funcionamento desses serviços, qual a estrutura física, recursos humanos. Essa aqui é muito importante, a 1863, eu vou falar um pouquinho mais dela. Ela institui a Política Nacional de Atenção às Urgências. A 1864 institui o SAMU, que é um componente pré-hospitalar da PNAU, e tem anexos com várias instruções. 1828-2004 fala do incentivo financeiro para implantar e fazer funcionar as centrais de regulação médica de urgência, que é o SAMU. Então, o SAMU, gente, ele possui um financiamento diferenciado. Isso aqui é falando de dinheiro. A 2420-2004
fala de um grupo técnico que vai abordar a morte súbita. A 2072-2003 institui o Comitê Gestor Nacional da Atenção às Urgências. 2657 determina as atribuições das Centrais de Regulação Médica de SAMU e o seu dimensionamento técnico. Mais para cá, aqui numa década à frente, a 1600, 2011, reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e ela, de fato, institui a rede no SUS, a RUI. 1010, 2012, redefine diretrizes para implantar o SAMU e sua central de regulação. E a 10, 2017, vai falar das diretrizes do modelo assistencial da UPA como um componente, a UPA 24 horas, que vem um pouco depois. A portaria, vamos lá, bem cobrada. A portaria 1863 de 2003 institui, como eu já falei, a Política Nacional de Atenção às Urgências, que tem que ser implantada em todos os estados, nas 3 esferas de gestão. Principalmente, ela institui a política no seu artigo 1, estabelece o que a política permite, isso aqui é bem cobrado, e o artigo 3 dos componentes fundamentais também é cobrado. Eu trouxe um pouco sobre quais são o que a política permite, né? Isso aqui nós já está lá nas diretrizes que eu falei agora há pouco, gente. Lá nas diretrizes do manual instrutivo. Então, não tem muito mistério. Vamos de novo. Universalidade, equidade, integralidade. Em todas as urgências. Clínica, cirúrgica, gineco, obstétrica, psiquiatra, pediátrica, blá, blá, blá. Professora, não corre. Corro sim, nós já falamos disso. Regionalização de atenção às urgências. O que é isso? Nós podemos ter nós temos regiões de saúde que vão ter essa conversa de urgência também. Fala de uma criteriosa distribuição de recursos no sistema estadual, regional e municipal. Estratégias promocionais, olha a promoção de saúde, de qualidade de vida, visando prevenir, visando proteger, sempre deixando a autonomia e a equidade dos indivíduos e das populações. Projetos estratégicos de acordo com as necessidades coletivas em saúde, não vou tirar da minha cabeça. Isso pode ter um caráter urgente transitório, Covid aí para nos provar isso. Nós já falamos disso aqui. Coleta, análise e organização, resultados das ações, nós temos que organizar isso, vai fazer os indicadores. Ela integra o complexo regulador do Sistema Único de Saúde, promove intercâmbio com outros subsistemas de informação, tudo isso produz dados e democratiza uma informação que vai gerar resultados em outros setores. Qualificar a assistência e promover capacitação continuada de todas as equipes em consonância com a integralidade e humanização. Quais são os componentes fundamentais da portaria? Ela fala de estratégias promocionais de qualidade de vida. Olha lá, isso aqui é a cara da tia Jana, gente. Condicionantes e determinantes de saúde. E ações intersetoriais. Então, a urgência e a emergência não está alheia a tudo aquilo que determina a saúde, que rege a saúde no Brasil e na nossa população. Eu deixei em negrito a organização de redes e seus componentes, porque eu vou falar disso no próximo slide. Isso aqui também cai bastante. Instalar e operar centrais de regulação médica, que são os SAMUs, capacitar e educar continuamente todas as equipes. Todas. Não só a equipe de urgência e emergência. A equipe de atenção básica, a equipe de paliativo e orientação geral segundo a nossa querida humanização. Quais são esses componentes da rede? Nós temos 4 componentes. Vou colocar todos na tela aqui. Pré-hospitalar fixo, pré-hospitalar móvel, o hospitalar e o pós-hospitalar. Professora, eu jurava que era só o SAMU. Eu jurava que a gente só falava de SAMU. Não, gente. Antes do hospital, nós temos o fixo e o móvel. Então, o móvel você sabe que é o SAMU. O fixo é o que vem antes do paciente chegar ao hospital. São as UBSs, a Estratégia de Saúde da Família, o Programa de Agentes Comunitários, são os ambulatórios,
São os serviços de imagem, diagnósticos, terapias, tudo isso é antes do hospital, mas ele não foge, não corre. Já o SAMU, ele é móvel. O componente hospitalar são as portas hospitalares de urgência, mas também leitos, olha isso aqui, ó, isso aqui cai e o aluno que não é nosso aluno, ele erra. Leitos de internação, de retaguarda, de longa permanência, de semi-intensiva e de intensiva. E o pós-hospitalar é o componente da atenção domiciliar. Esse paciente, muitas vezes, ele teve um acidente, ele ficou internado e ele precisa da atenção domiciliar depois. Ela está prevista na rede. Os hospitais dia e os projetos de reabilitação integral. A portaria 1600, que eu falei para vocês agora há pouco, ela reformula essa política porque ela institui de fato essa bonita rede aqui, ó. Nós temos a UPA, nós temos o Melhor em Casa, isso aqui é a atenção domiciliar, programa Melhor em Casa. Nós temos a unidade de saúde que tem uma sala de estabilização, uma UBS aqui esperando o seu usuário, a central de regulação do SAMU, temos um hospital, olha esse hospital que lindo, ele tem uma unidade coronariana, ele tem uma enfermaria de leitos crônicos, leitos clínicos, isso aqui é linha de cuidado, tá? Uma unidade de atenção ao acidente vascular encefálico, tem UTI, e aqui nós ainda temos as estratégias de promoção e prevenção, que tem a ver com a vigilância em saúde, tem a ver com realmente a promoção da saúde. Então essa é a nossa rede de atenção às urgências. Ela vai ter, então, os três níveis de atenção: primária, secundária e de média e alta complexidade. UBS e estratégia na atenção primária, atenção secundária com SAMUs e UPAs e a de alta complexidade ou terciária, que são os hospitais. Falando um pouquinho do que é mais cobrado, o sistema de atendimento pré-hospitalar, que é o famoso SAMU, que são os bombeiros, vai atender as vítimas em situações de urgência e emergência, antes da chegada ao hospital. Ele vai se basear na figura de um médico regulador. Esse médico ele vai dispor de bens de recursos humanos e materiais para exercer sua função, e ele tem que ser capaz de julgar e discernir a gravidade de uma urgência para saber para onde mandar. Ele vai escolher qual recurso que vai ser mobilizado. Ele escolhe qual é a ambulância que ele vai levar. Ele escolhe o leito, o hospital, na verdade ele escolhe o hospital, o leito vai ser o próprio hospital que vai dizer, mas ele escolhe qual o destino hospitalar ou ambulatorial dos pacientes que vão ser atendidos ali. Ele pode requisitar recursos públicos e privados em situações excepcionais. Os profissionais vão ser oriundos da saúde, nossa equipe multidisciplinar, e também não oriundos da saúde. Dentro desse SAMU, dessa central de regulação, temos telefonistas, o auxiliar de regulação, o radiooperador e o condutor de veículos. Falando das ambulâncias, nós temos vários tipos de ambulância. Isso é uma coisa bem legal de aprender. Às vezes a gente vê a ambulância correndo aí pela rua e não para pensar que existem tipos de ambulância. Existe a ambulância fluvial, existe a ambulância que voa. Então vamos falar um pouquinho de cada uma, e isso é questão de prova, tanto para técnico de enfermagem quanto para enfermeiro, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha aí, isso está previsto em portaria, tá certo? Vamos lá. Vamos aos tipos, eu joguei aqui os tipos, nós temos 6 tipos, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Vamos lá. A tipo A é uma ambulância de transporte. É muito comum essa ambulância ela existir lá no hospital, porque ela transporta enfermos doentes em decúbito horizontal, ou seja, de maca. Eles não têm risco de morrer e eles é feita uma remoção simples e de caráter eletivo. É um paciente que vai para uma consulta, é um paciente que vai fazer um exame em outro hospital. Ela só precisa do motorista e do técnico auxiliar de enfermagem. Olha aqui esse macete. Além de saber o tipo de ambulâncias, tem que saber o que ela faz, qual tipo de transporte, qual tipo de equipamento que ela necessita e quem são seus tripulantes,
tá? Isso aí é que cai muito nas provas, tá bom? Vamos lá, então. Já a B de suporte básico já é nossa ambulância de SAMU que nós conhecemos mesmo, é a ambulância básica. Ela faz transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida conhecido ou faz o atendimento pré-hospitalar, né? E esses pacientes, apesar de ter o risco de vida desconhecido, não foi classificado pelo médico regulador como que necessita de intervenção médica imediata, nem naquele local, nem durante o transporte até o hospital. Por isso, ele não tem médico. Tem motorista ou técnico auxiliar de enfermagem. É ambulância básica. A ambulância C é a ambulância de resgate. Vai atender pacientes vítimas de acidente ou pacientes em locais de difícil acesso, montanhas, né? E por isso, vamos ter também locais de água, rios, cachoeiras. Por isso ela precisa ter equipamento de salvamento. Além do motorista, tem policiais, tem bombeiros e 2 profissionais certificados nesse tipo de salvamento. Aqui ele não vai determinar se é só médico, se é só enfermeiro. Os profissionais precisam ser certificados nesse tipo de salvamento. A ambulância D é que é a nossa ambulância de suporte avançado, que também é a famosa ambulância do SAMU, que vai transportar pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares ou vai fazer transporte interhospitalar de pacientes que precisam de cuidados médicos intensivos. Para isso, vai ter equipamentos específicos. Preciso do motorista, do enfermeiro e do médico. Aqui eu chamo a atenção para vocês de 2 pegadinhas. Quem não tem vivência de hospital pode cair nessas pegadinhas. Ou que não tem essa vivência específica. O SAMU ele pode fazer transporte interhospitalar. Se o hospital não possui ambulância com suporte avançado, ele vai fazer o transporte de um hospital para outro, um paciente que vai para uma UTI, né? Ele está ali regulado para uma UTI de outro hospital, o SAMU vai fazer esse transporte. E outra pegadinha é que nessa ambulância avançada, você não tem o técnico de enfermagem como obrigação. Você tem 3 profissionais, motorista, médico e enfermeiro. Pode ter o técnico, professor? É claro que pode, mas não está previsto em lei, tá bom? E na de suporte básico, você tem o motorista e o técnico auxiliar. Pode ir o enfermeiro? Pode, mas não é o que está previsto em lei, tá? Então, o SAMU faz transporte interhospitalar, sim, e na ambulância avançada não tem obrigação de ter um técnico, tem obrigação de ter um enfermeiro. Captou essa mensagem? Vamos lá. A ambulância tipo E é uma aeronave de asa fixa ou rotativa, também para transporte interhospitalar ou para ações de resgate. No caso, essa daqui vai ser só de asa rotativa, que é o helicóptero. Vai ter que ter equipamentos médicos que estejam homologados pelo Departamento de Aviação Civil. Piloto, médico e enfermeiro. Piloto seria o condutor, então não tem obrigação de ter técnico aqui também. A F é uma nave de transporte médico, pode ser hidroviário, né, via marítima ou fluvial, muito comum ali na área da Amazônia. Vai ter equipamentos médicos. Aqui está um erro, gente, não é isso daqui não, desculpa. Lá no slide, no material vai tá certinho. São os equipamentos, mas eu vou anotar aqui. Os equipamentos compatíveis com a necessidade, tá? Compatíveis com a necessidade daquele veículo. Então, se o meu veículo for básico, a diferença aqui é que ele vai nadar, né? Ele vai ser um veículo fluvial. Se o meu veículo for básico, eu tenho que ter, como na ambulância básica, o condutor e o auxiliar, o técnico de enfermagem. Se ele for avançado, um veículo avançado, eu vou ter o condutor, o enfermeiro e o médico. Captaram essa mensagem? Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Vamos fazer uma retrospectiva. Olha aqui para mim. Nós temos 6 tipos de ambulância. Nós temos uma ambulância que ela vai fazer um transporte básico entre o hospital. Do hospital é a ambulância tipo A. É só o condutor e o técnico. Aquele paciente não tem risco de vida. Essa ambulância tipo A, anota aí, ela não faz resgate, não é uma ambulância que vai para a rua. O paciente vai em decúbito horizontal, deitadinho, fazer uma consulta, um exame, ele não tem risco de morte.
A ambulância tipo B já é a ambulância básica, é a ambulância do SAMU básica, né? Eu estou trazendo aqui o exemplo mais fácil para você. Tem o condutor e o técnico de enfermagem. Esse paciente não tem um risco de morte, ele não precisa de médico, nem no local do acidente, nem no transporte. Já a ambulância tipo C, ambulância de resgate, preciso ter policial nela, bombeiro, o condutor, tem que ter equipamentos de salvamento em montanhas, né? Salvamento aquático. E ela precisa ter 2 profissionais certificados, profissionais que saibam aquele tipo de salvamento. Na ambulância tipo D é o nosso suporte avançado do SAMU, que a gente tem condutor, que é motorista, enfermeiro e médico. O paciente tem risco de morte. O paciente também pode estar num transporte interhospitalar e ele precisa de cuidados intensivos. É a tal da semi-UTI, uma ambulância que é UTI. Na ambulância tipo E é a aeronave. Aeronave de asa fixa ou rotativa, para transporte ou para resgate, eu também vou ter o médico, o piloto, o enfermeiro e equipamentos homologados pela aviação civil. E a ambulância tipo F, ela vai ser de marítima, ela vai ser fluvial ou marítima e ela pode ter os 2 tipos, ela pode ser básica ou avançada, que na verdade o que está falando é o tipo de transporte dela, é via marítima ou fluvial, mas eu posso ter condutor com técnico de enfermagem, se ela for mais básica, e condutor, enfermeiro e médico, se ela for mais avançada. Captou? Eu acho que essa vocês vão tirar de letra. Vamos para frente. Os tipos de atendimento pré-hospitalar, eu tenho um móvel, sem médico presencial, em que a equipe é orientada pelo regulador à distância, nas ambulâncias B ou C. A emergência médica móvel tem uma presença obrigatória do médico e do enfermeiro, ambulância D ou E. E o misto, ela vai ser iniciada pela equipe de socorrista, técnico de enfermagem, depois o médico e o enfermeiro se deslocam ao local. Isso acontece, tá? Num acidente, vai a ambulância básica e lá no local o condutor com o técnico percebem que aquilo é mais sério e eles acionam a ambulância de suporte avançado e ela vai em socorro, tá? Então, nesse atendimento já intra-hospitalar, são os serviços de urgência e emergência fixos que, independente de eles estarem ou não num estabelecimento com internação, a RDC número 50 vai direcionar a estrutura física desse atendimento intra-hospitalar, desses setores hospitalares. Tem que ter serviços de apoio, tem que ter recursos humanos. E aqui eu já vou para as nossas questões, tá? Vamos aqui para uma questão que fala das diretrizes das atenções das redes de atenção às urgências. Eu falei isso lá atrás. O que é correto afirmar? Respira aí, respira fundo, eu vou respirar aqui também. Vai lendo aí quais são essas alternativas, enquanto eu bebo a minha água. Vamos lá. Primeira alternativa, primeira afirmativa. Dentre as diretrizes das redes de atenção, é correto afirmar que ela garante universalidade, equidade e integralidade no atendimento? Sim. E no atendimento de todas essas urgências que nós falamos aqui, ó. Clínica, cirúrgica, gineco-obstétrica, psiquiátrica, tudo mais. Ok, tá certa. Segunda, humanização da atenção, garantindo a efetivação. Humanização tá ok, né? Show! Efetivação de um atendimento centrado em um modelo pré-estabelecido pelo serviço de saúde. Olha o que eu já falei para vocês. O modelo é centrado no usuário, é centrado no paciente. Essa daqui tá errada. Terceira afirmativa. Articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde. Ok. Constituindo redes de saúde que estão conectadas nos diferentes pontos de atenção. Certíssima. Quarta afirmativa, a atuação centralizada no poder estadual, daí você já elimina porque nenhuma atuação do SUS ela é centralizada em uma única esfera. Letra C, 1 e 3 estão corretas. Olha só a portaria 1863 aqui sendo invocada. Nessa portaria, que estabelece a Política Nacional de Atenção às Urgências, ela é composta pelos sistemas de atenção às urgências estaduais, regionais e municipais. Ela deve ser organizada de uma forma que permita
exceto. Então, eu estou procurando, isso aqui sempre eu falo para vocês. O que você está procurando? É o errado. O que está errado aqui, gente? Vamos para as alternativas. Garantir a universalidade, equidade e integralidade. Isso aqui nós falamos, ó, essa questão está escritinha, como diz vovó. Escritinha lá na questão anterior, na diretriz do manual, na diretriz da portaria. Garantir universalidade, equidade e integralidade. Nas urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e relacionadas a causas externas. Vocês não vão mais esquecer isso aqui está correto. Qualificar a assistência, letra B. E promover a capacitação continuada, falamos disso, é isso mesmo. Exclusivamente, é quando eu pego uma palavrinha dessa, já acende o meu farol. Já vem uma pulga para trás da minha orelha. E ela fica dizendo assim, ó, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Exclusivamente das equipes de saúde nos níveis terciários de atenção à saúde, aqui você já nota que está errado. Mas vamos para a próxima, letra C. Desenvolver estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde. Quem não estudou com a gente diria que isso aqui está errado, porque promoção de saúde na urgência e emergência, sim. Capaz de prevenir agravos, proteger a vida, educar para a defesa da saúde e recuperar a saúde. Então, isso aqui, quem não estudou, ia cair nessa pegadinha bem aqui. Protegendo o desenvolvimento, autonomia e equidade de indivíduos e coletividades. Perfeito. E a letra D? Consubstanciar as diretrizes de regionalização, certo? Da atenção às urgências, mediante adequação criteriosa da distribuição de recursos. Falamos disso. Esses recursos têm que estar bem distribuídos, conferindo concretude ao dimensionamento e implantação de sistemas estaduais, regionais e municipais nas suas redes de atenção. Perfeito. Nossa letra B é a letra errada, porque não é apenas em um nível que você vai capacitar essa assistência. Essa aqui é aquele tipo de questão que dá vontade de matar o examinador, ir lá na casa dele, perguntar se ele gosta de decorar as coisas. Dá vontade de matar. Pois eu vou trazer aqui o meu polvo, o polvo dos meus filhos, aquele da carinha fechada. Nessa hora a gente faz aquela carinha fechada do polvo de duas caras. Poxa, o cara traz, dentro de tudo que a gente estudou, ele me traz o decoreba. Ele me traz o decoreba, mas ele pode acontecer. Por isso, concurseiro, a gente vai dançar conforme a música, porque você quer passar na sua prova e você vai passar na sua prova. Então, você vai pegar aquelas portarias lá que eu botei na tabelinha que eu te entreguei ali de bandeja só para você lanchar. Isso aqui é um lanche, essa questão aqui é um lanche, não vai tirar você de tempo, não. Vamos lá. E fica sempre a questão, né? Sempre a dica. Você vai pelo número da portaria ou você vai pelo número do ano, tá? Então, como será que a gente vai resolver essa daqui? A rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde, criada para organizar uma rede que atenda aos principais problemas de saúde dos usuários na área de urgência, foi instituída por qual dispositivo? Aqui eu ficaria na dúvida entre essa e entre essa. Por quê? Porque quando eu falo de rede de atenção às urgências, eu falo ou dessa primeira portaria ou dessa segunda. Só que a mais nova e a que organizou mesmo a rede foi a 1600, olha a pegadinha. Então, já fica uma dica importante. Estude as portarias. Isso aqui você faz um mapa mental e você não esquece mais. Isso aqui é trabalho seu com você mesmo. Mais uma questãozinha a respeito, isso aqui ó, é da residência. Eu trouxe porque o ENARE vai cair, tá? O ENARE vai cair. A respeito dos objetivos da atenção hospitalar da rede de atenção às urgências e emergências, objetivos da atenção hospitalar, desse componente aqui. Assinale a alternativa correta. Então, eu quero a resposta certa. A resposta certa. Vamos lá, estamos finalizando já aqui com as questões, tá bom? A. Organizar a atenção às urgências nos hospitais de modo que atendam a demanda eletiva
e funcionem como retaguarda para outros pontos de atenção às urgências de menor complexidade. É só demanda eletiva, gente? Claro que não. Eu tenho as portas de entrada de urgência e emergência. Não é essa. Letra B. Garantir retaguarda. Isso aqui era algo que, se você não estuda, você pensa que você já elimina essa questão. Ah, não, leito de retaguarda. Sim, leito de retaguarda. Garantir esses leitos de atendimento de média e alta complexidade, mas bem aqui é que a pessoa perde. Se ela não estudou com a gente, ela perde. Procedimentos diagnósticos e leitos clínicos, cirúrgicos, de cuidados prolongados e terapia intensiva. Tá certo, mas eu vou ver as minhas outras questões. Letra C. Garantir a atenção básica nas linhas de cuidado em articulação com os demais pontos de atenção. Ué, Nathalie, mas isso aqui também está correta. Haha, concurseiro. Ah, futuro residente. Quem que eu estou falando aqui, ó? Da atenção hospitalar. Então, essa aqui não está certa para essa questão, tá? Letra D. Garantir a retaguarda de atendimentos de baixa, média e alta complexidade e leitos clínicos de cuidados prolongados para a rede de atenção às urgências. Baixa complexidade não está dentro do hospital, ok? Então, isso aqui está errado por isso. Letra E, organizar a atenção às urgências nas unidades básicas de saúde. Aí eu já pego que não tá, porque eu estou falando do componente hospitalar. Por isso que essa aqui também está errada, e nosso gabarito é a letra B. Olha só que você ia se confundir todinho. Mais uma. Segundo a Política Nacional de Atenção às Urgências, do Ministério da Saúde, a ambulância é um veículo terrestre, aéreo ou aquaviário, destinado exclusivamente ao transporte de doentes. Em relação à ambulância e equipamentos de suporte avançado de vida no atendimento pré-hospitalar, leia as seguintes afirmações. Qual que é, né? Vamos lá. A ambulância é um veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e ou de transporte interhospitalar que necessita de cuidado médico intensivo? Sim, essa aqui inclusive é a tipo D. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para essa função. Tranquilo, é isso mesmo. Não se confunda, ela faz transporte entre hospitais, sim. Ela não pega só da rua e leva para o hospital, não. Segunda alternativa. É um veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares, de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de salvamento. Então, aqui ele está dizendo que é um veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares, de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes de local em difícil acesso, com equipamentos de salvamento terrestre e aquático em altura. Será que essa daqui está correta? Bom, essa daqui aparentemente, gente, ela está correta, mas aqui eu não tenho só urgências, né? Eu tenho urgências e emergências, eu tenho a questão de que aqui eu posso me confundir com o veículo de resgate. Bem, vamos deixar essa daqui. Eu acho que essa daqui, né? O que vocês acham? Ela não tá muito só, né? Quando eu falo de urgência e não falo de emergência, eu já fico na dúvida. Vamos para a alternativa 3. E aqui eu quero que você olhe para mim. Aqui eu deixo às vezes essas questões para a gente pensar junto mesmo. Tento pensar como você, tento pensar como eu mesma quando vi a questão a primeira vez. Então, se eu tenho umas alternativas que eu acho que está certa, o grande lance na questão de múltipla escolha é você saber e eliminar. Então, ali eu fiquei na dúvida naquela questão porque ela não fala de urgência, naquela alternativa. Quando eu tiver certeza, eu vou nas minhas alternativas. E, geralmente, o que te salva é a alternativa quando você tem dúvida. Como assim, professora? Vamos ver quais as alternativas corretas nas respostas lá. E isso é que vai tirar a nossa dúvida, tá bom? Vamos lá, que a gente já tá indo aqui para 1 hora de live, mas eu já tô terminando. Terceira alternativa, terceira afirmativa. Esse tipo de ambulância deve dispor apenas, aí já matou, né? Apenas de materiais e equipamentos básicos,
como sinalizador óptico e acústico, equipamento de radiocomunicação, maca com roda, suporte para soro, oxigênio. Mas cadê os equipamentos avançados? Aqui ele não me diz qual o tipo de ambulância, então essa daqui está errada. Aí eu já elimino todas que tem o 3, ó. Nisso que eu elimino todas que tem alternativa 3, eu já fico com um gabarito aí, né? E a alternativa 4, a tripulação da ambulância deve ser constituída por 3 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e um médico. Aqui ele está falando da ambulância tipo D, tá? Então ela tá certa, é a letra C, nosso gabarito. Esse aqui é bem fácil, mas foi para enfermeiro. E se você não sabe tudo que a gente já falou, você vai errar. A tripulação de 3 profissionais, um motorista, um enfermeiro e um médico, é de qual ambulância, gente? A ambulância A é só condutor mais técnico. Ela é ambulância de transporte interhospitalar, né? Transporte na paciente horizontal. A B é a básica, também é só condutor e técnico. A C é a de resgate. Na de resgate eu tenho polícia, eu tenho bombeiro. Na D é que eu tenho esses 3 profissionais, que é meu gabarito. E aqui a gente tem mais uma, né? Nossa saideira. Essa daqui tá bem chatinha. Vou te chamar para ler comigo bem direitinho. Então, vamos lá. Segundo a portaria GM, né, do Ministério 2048-2002, define-se a ambulância como um veículo terrestre, aéreo ou aquaviário que se destina exclusivamente ao transporte de enfermos. É isso mesmo. Sobre a classificação e a sua tripulação, analise as afirmativas. Tipo B é uma ambulância de suporte básico, destinada ao transporte interhospitalar de pacientes com risco de morte conhecido? Ok. E atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de morte desconhecido. Não classificado com potencial de necessidade de intervenção médica no local durante o transporte. Beleza, é isso mesmo. Tripulação, 2 profissionais, motorista e técnico. Ok. Segunda alternativa, segunda afirmativa, tipo C, ambulância de suporte avançado. Qual que é tipo C, gente? É ambulância de resgate? Resgate. Mas vamos ler o resto, né? Aqui eu já elimino. Aí ele vai falar que é destinado ao atendimento e transporte de ambiente de paciente de alto risco. Ele não fala aqui em nenhum momento de resgate, tá errado. A terceira, tipo E, é uma aeronave. Aí já tá certo, é uma aeronave. De asa fixa ou rotativa, para transporte interhospitalar de pacientes. E a aeronave de asa rotativa para ação de resgate com helicóptero. Ok, só para resgate, só helicóptero. Asa fixa é para transporte. Dotada de equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil. Beleza. Na equipe, 3 profissionais, um médico, um enfermeiro ou técnico de enfermagem e um piloto. Bem aqui está o erro. Diz que não é um ou outro, não. Não tem esse ou aqui, eu tenho que ter um enfermeiro. Errada. E o 4, eu trouxe... gente, aqui eu percebi que eu já deixei a resposta, ó. Essa tia Nathalie tá ficando velha. Mas aqui eu trouxe pra gente entender o que é o veículo de intervenção rápida. É um veículo também chamado de veículo leve, veículo rápido ou veículo de ligação médica. É utilizado para transportar médicos com equipamentos que possibilitam oferecer suporte avançado de vida nas demais ambulâncias. Aqui a gente tem a motolância. Motolância. Vocês já viram a motolância? Ela serve para transportar os profissionais com os equipamentos. E aqui a questão estava perguntando as corretas. E A1 e A4. Poxa, Nathalie, você já deixou ali de bandeja pra gente. Mas eu aposto que você seguiu comigo e nem viu essa resposta, né? Bom, gente, chegamos aqui a 1 hora de aula, 1 hora de live, 1 hora falando desse assunto que no fundo se torna apaixonante. Porque você vai entender um pouquinho como é que se sedimenta, como é que se constrói essa política. Urgência e emergência não é só SAMU, não é só porta aberta de hospital, de trauma. Urgência e emergência é muito mais do que um rostinho bonito, é toda uma rede integrada. Você viu ali que ela forma uma rede que tem pontos de atenção coordenadas por quem? Pela atenção básica. Ela vai falar de leitos de retaguarda, de prevenção, de promoção de saúde. Quando é que você imaginava isso?
só aqui no Saúde Curso que você imaginava isso. Então, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, né? No vídeo aqui do YouTube, no canal do YouTube. Se você está vendo pela plataforma, vai lá no nosso YouTube, curte, comenta, compartilha. É muito gostoso participar das aulas ao vivo pelo YouTube, você que já é nosso aluno da plataforma. Eu amo ver vocês aqui nos comentários. Sempre tem uma equipe aqui no chat, tá? Conversando, interagindo. Esses momentos, eles são fundamentais para a nossa interação, para a gente continuar até a sua aprovação. É isso que nós somos o Saúde Curso, nós somos diferentes de todos. Até a próxima, vamos que vamos, tchau!